passar o vídeo aqui com as instruções, tá bom? Eu sei que ninguém respeita, todo mundo vai levantar a mão, mas eu peço, por favor, aí manifesta no chat, para a gente se organizar aqui, tá bom? Vamos fazer um esforço aí. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Bom, pessoal, então vamos dando início aqui. Primeiramente, aqui a satisfação revê-los aí, tá bastante contente aí de ver todos aí, saudáveis, né, com saúde. Gostaria aqui de externar aqui principalmente um agradecimento aí a todos os presentes, especialmente aqui o Ministério Público presente, o Dr. Rodrigo Sanches. Obrigado pela presença. Eu gostaria aqui, antes de iniciar aqui essa reunião, fazer um comentário aqui, né, sobre um ponto aqui de preocupação, né, que essas questões relacionadas à audiência pública têm trazido. Então, temos aqui algumas preocupações, principalmente aqui dentro dos comitês PCJ, com relação especialmente com a participação nossa no processo, né? Então, a gente tem que destacar alguns pontos aqui para começar a reunião. Então, eu tenho enumerado aqui 4 pontos principais aqui, conversando com o Alexandre, conversando com o Té, todos os principais pontos aí, sobre a questão relativa às regras operativas dessas barragens, né? Uma vez que não temos aí como dissociar segurança hídrica da bacia como um todo, né, como preconizado aí a questão das barragens, a construção do SAR, né, do Sistema Regional, e não tem como a gente dissociar essa falta da participação aí das regras operativas dos comitês, né, especialmente quando nos períodos de estiagem, a gente faz parte aí dessa gestão, né, da gestão desses cargos aí que os comitês PCJ já fazem no sistema Cantareira na período seco. Então, o primeiro ponto a destacar, né, que é interessante que, paralelamente a esse processo aí da parceria público-privada, fosse discutido juntamente aí com os comitês essas regras operacionais aí, trazer aqui, internalizar isso junto aos comitês, né. Segundo ponto aqui que cabe destacar, né, que nós aqui recebemos 5 contribuições aqui do grupo, né, mas o que é bastante comum entre eles aqui é sobre a importância da preservação dos mananciais nas áreas de recarga, né, nas áreas aí de contribuição dos reservatórios. Essas recomendações elas foram observadas tanto nas observações aqui que eu vi no final pelo Matheus, do Alexandre, do Dr. Rodrigo, e principalmente do Chicão também, as contribuições que o consórcio PCJ encaminha por e-mail. Então, é importante destacar sobre essa necessidade da preservação dos mananciais. Mas, assim, ao longo da reunião, a gente vai dar as palavras aí àqueles que apresentaram as contribuições. Também aí, uma introdução, né, o terceiro ponto aqui que a gente destaca é sobre esses mecanismos de compra d'água. Eu não participei da reunião, mas eu peguei a gravação tudo e acho que ficou um pouco nebuloso, né, sobre esse assunto, compra d'água, imposto à prestação, então, sabe, mas, assim, esses pontos foram discutidos na reunião do dia 29, e talvez seja prudente, né, recomendar que esse recurso seja acumulado, que seja recolhido essas taxas, né, a taxa dos 10 centavos aí, que ela voltasse para o sistema, garantindo aí o pleno funcionamento das questões de manutenção, tudo, que isso retornasse, se fosse dentro dos comitês, né, que ela retornasse para o sistema, para o aperfeiçoamento dela. E um outro item aqui também que eu tinha anotado, o item 4, também uma preocupação grande que a gente recolheu aqui junto aos membros, né, sobre a questão das instalações dos postos de monitoramento e ainda mais, como serão feitos esses monitoramentos, né? Então, é uma preocupação aqui, porque isso impacta diretamente, né, no custo que
a concessão vai estar envolvida. E aqui eu destaco que os apontamentos aqui do Eduardo Leos e do Matheus que vão apresentar aí durante a reunião, tá? E, logicamente, ao final da reunião, a gente vai também abrir a palavra aos demais membros aqui, caso não tenham encaminhado aqui as sugestões, a gente tem uma oportunidade aí para que os membros possam se manifestar. Ok? Passar ao item 2 da pauta, tá? Aprovação da memória técnica da primeira reunião do GTSAR-PCJ, realizada no dia 14 de 3 de 2025. Peço a partir da Secretaria Executiva fazer uma projeção. Essa reunião, ela contou com a equipe da Cobrar, fazendo uma apresentação do que é o sistema proposto aí do sistema adutor regional, né? Então, foi feita uma apresentação sobre as questões dos tramos aí que vão ser construídos, o detalhamento do projeto, e também foi consultado, né, os municípios aqui. Aqui eu queria agradecer aqui o Francisco Larrosa, que é o secretário executivo do consórcio, né, que fez essa comunicação junto aos seus consorciados, municípios consorciados, que também trouxeram sugestões aí relacionadas a cada município, as particularidades aí. Momentos também que, posteriormente, a própria secretária Natália Rezende, ela se prontificou a atender os municípios e resolvendo essas questões aí pontualmente, caso a caso, aí, de forma a melhorar o processo. Tá? Então está aqui a nossa memória técnica da primeira reunião. Tá? Eu queria verificar com os senhores aqui se alguém tem alguma contestação, se alguém tem alguma dúvida. Esse material foi encaminhado 7 dias atrás, na ocasião da convocação, e caso alguém queira fazer alguma consideração, fica aberto aí aos senhores. O pessoal da Secretaria Executiva, se puder passar na parte dos presentes. Então, acho que verificando aqui no chat, não tem manifestações aqui, então fica aprovada a memória técnica. E a segunda reunião do GTSAR, que foi recente, não teve tempo ainda de compilar, mas a próxima reunião fica o nosso compromisso aí para fazer essa apreciação. Tá? O item 3, balanço da segunda reunião do GTSAR-PCJ, realizado no dia 23 de janeiro, em Campinas. Eu gostaria de verificar que eu não pude participar devido ao problema que eu tive, problema de saúde, tive que tirar uma licença. Aí, assim, eu gostaria de verificar aqui com a André, até agradeço aqui a presença e o fato dele ter me substituído na reunião, tá? O secretário executivo ali junto aí, queria externar aqui meu agradecimento. E, André, você tem a palavra aí, para fazer uma breve balanço aí, por favor. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Denis. Demais colegas do grupo. Eu acho que boa parte dos que estão aqui participaram, né? Acho que eu até peço que complementem, né? Vou fazer um relato bem rápido. Suas percepções sobre a própria apresentação, enfim, e os questionamentos, as respostas. Eu acho que o que foi apresentado ali foi um overview, né, um panorama do projeto, né, apresentando ali as questões relacionadas a vazões, traçados, os tramos, né, as perspectivas de regularização com as duas barragens e também a possível distribuição espacial, né, dos tramos e dos municípios envolvidos. Houve perguntas, acho que várias manifestações interessantes, né, que levantaram pontos que ainda precisam talvez ser mais bem explorados no próprio edital. Eu acho que o objetivo dessa consulta pública seja também esse, de aperfeiçoar o que está sendo apresentado, né? Então, como até acho que no começo da reunião eu cheguei atrasado, peço desculpas, né? Mas vi o Denis comentando sobre, por exemplo, o comentário do Dr. Rodrigo sobre a importância de se
levar em consideração, né, questões relacionadas à recuperação da bacia, né, ações de conservação. Petros falou também de conservação do solo, que é algo bastante interessante. Houve uma manifestação importante do consórcio, né, informando que no primeiro desenho teriam sido 28 municípios beneficiados, e nesse desenho agora encontram-se 21, então informando com isso a necessidade do diálogo com os demais municípios, né, que, enfim, estariam teoricamente fora dos benefícios diretos da transposição, quer dizer, do reajuste aí das cotas aí dos recursos hídricos na bacia. Também, eu acho que um comentário importante que eu destacaria o pessoal de Santa Bárbara, né, relacionado a como se faria um eventual interesse futuro em acessar essas vazões incrementais, né, tendo em vista o desenho que a PPP está trazendo, né, da outorga, e aí o gerenciamento dessas outorgas caber à concessionária, enfim. Então, tem várias questões que eu acho que foram muito bem colocadas. O próprio Matheus, né, levantou pontos importantes ali, coordenador da CTSA, sobre o incentivo aos municípios, né, que não necessariamente é preciso se detalhar um pouco melhor como vai se pontuar isso, né, quais são os indicadores, se dá de fato para a gente fazer isso de uma maneira tão mais simplificada, né? Então, acho que eu levantaria esses pontos, mas, no geral, entendo que a reunião foi importante, especialmente lá para o pessoal da Companhia Paulista de Parcerias, né, para ter um termômetro de como esse assunto está internalizado nas bacias PCJ, né? Depois a gente teve, na outra semana, a audiência pública, que também acho que reiterou alguns dos pontos discutidos nessa reunião do dia 23, mas também outras questões relacionadas a esclarecimentos e dúvidas em relação, em especial, à dupla dominialidade, né, que a gente tem nas bacias PCJ, e como isso afetaria o escopo do projeto. Então, acho que era isso que eu queria passar. Se os colegas quiserem complementar também, Denis, deixo aqui minha contribuição. Deixa eu abrir aqui perdão. Queria passar aqui a palavra para os demais membros que participaram da reunião. Agradeço, André, por assumir lá a função lá da Secretaria Executiva. Obrigado aí mais uma vez. Chicão abriu o vídeo. Chicão, você quer fazer alguma complementação? Olá, boa tarde. Não, eu já ia para o chat. Você falou que o caminho no chat, eu ia me inscrever. Boa tarde a todos. O André foi extremamente feliz, né? Você inicialmente já fez as ponderações iniciais, e tem algo que foi apresentado nessa reunião que muitas pessoas podem não ter percebido, mas em algum momento foi preocupante. Foi uma felicidade muito grande quando o governo do estado assumiu a continuidade das duas barragens, né? Eram obras um valor financeiro que nós jamais teríamos condições de regionalmente angariar esses recursos. Então, o governo do estado foi extremamente corajoso e dar continuidade à obra paralisada, a gente sabe que é um desafio realmente. E o governo disse, o sistema adutor será uma PPP. Uma PPP com valores aí que a gente sabe, somando essa operação, 750 milhões, né? E nós vamos extrair isso das tarifas, nós vamos adicionar na cobrança deles, né? Como fica isso? E, de repente, a proposta que nos foi apresentada na realidade, uma PPP subsidiada. Uma PPP subsidiada é algo extremamente novo, dentro de uma configuração de uma região hidrográfica onde o uso não é apenas urbano, é um uso industrial e é um uso agrícola também, né? E
os tramos estabelecidos, eles se referem a municípios. Então, e as empresas? O consórcio tem mais de 25 empresas associadas e elas estão muito discretas, mas elas estão ansiosas para saber um pouco até do questionamento feito pelo Andia, de Santa Bárbara do Oeste, na reunião também, né? E no futuro, se eu preciso de uma cota de X litros por segundo, como fica, para quem? Então, eu diria o seguinte, a notícia maravilhosa é que o governo do Estado está assumindo uma PPP subsidiada. E se você olhar os valores de 10 centavos por metro cúbico, na própria reunião, Valinhos e outros municípios ali estavam com o setor financeiro, fizeram contas e disseram, é possível assumirmos isso. Então, o que eu acho, né, André, você com a sua diplomacia toda e com ligações que tem com o Estado, o que nós precisamos agora é, na condução do processo, abrir, não um diálogo, inúmeros diálogos, não só os 7 municípios que não foram mencionados diretamente na distribuição de águas, mas também para os outros setores que também consomem água da bacia, para que a gente possa realmente ter um ganho na ampliação da disponibilidade hídrica, e não é que vai sobrar água, ao contrário, né? Nosso plano de bacia já diz que nós estamos só repondo os crescimentos, né? Os crescimentos dos usos, né? Então, nós estamos apenas repondo os crescimentos dos usos, mas o diálogo agora, Denis, você como secretário executivo, a missão será muito árdua e conte com todos nós. Nós não podemos deixar que boatos, que temas mal esclarecidos gerem discórdias ou descontentamento. Nós temos que abrir o diálogo presencialmente, se for o caso, ir até as pessoas, esclarecer. A CEMIL, doutora Natália, está totalmente aberta, o SP Águas, a equipe coordenadora da proposta está aberta. Então, eu diria assim, vamos aproveitar essa boa vontade e não deixar nenhum assunto mal esclarecido. Vamos combinar, né? Como diria o nosso saudoso Moretti, vamos combinar com os russos, né? Vamos combinar para que a gente realmente tenha um ganho. Porque essa proposta da CEMIL, eu entendo que é uma proposta realmente de subsídio. A nossa região não teria condições de arcar com um valor financeiro tão elevado. É isso, claro, outros colegas da própria equipe quiserem complementar, e se eu cometi algum equívoco, me corrijam também. Muito grato. Obrigado, Chicão. Tem essa missão aí, né? Não só, a gente sabe que os comitês PCJ tem só os seus membros, aí tem uma pessoa muito bem gabaritada da área, tem conhecimento técnico profundo. Então, é importante, sim, Chicão, a gente vai estar sempre à disposição aí, colocar esse canal de conversa, de diálogo com a CEMIL, com a SP Águas, e eu até provo que a gente está querendo caminhar junto, né? Então, acho que dessa parte de comunicação aí não faltará, mas teremos que fazer um esforço aí para que não haja esses mal-entendidos aí que possam frustrar qualquer atividade que esteja sendo feita em prol da sustentabilidade hídrica de nossa bacia. Tá? Alexandre, por favor, a palavra. Muito obrigado, Denis. Boa tarde aos colegas. Os relatos já foram bastante completos. Aí, a grande maioria todos está lá no CIESP, né? Está em nome do CIESP aqui. Agradecer ao comitê por ter escolhido o nosso auditório lá para a gente fazer essa segunda reunião. Acho que o Chico já fez palavras muito felizes aí. Ontem nós tivemos reunião do CTMH e também, de alguma forma, né, apresentamos essas discussões. E não só ontem, né? A CTMH vem acompanhando muito de perto, desde a primeira concepção do SAR lá em 2014, 2015, principalmente os usuários que estão ajusantes da barragem, né? Porque, embora, vamos dizer, a PPP é um arranjo institucional para poder fazer a gestão disso tudo, né? Não só as barragens, não só essas obras dos tramos, mas também a gente esquece, às vezes, da UTR, lá da Unidade de Tratamento do Rio, lá no Camanducaia, que também faz parte da PPP e tem um papel fundamental para a questão qualitativa, né? Acho que grande parte das preocupações são qualitativas, sempre foram, desde a emissão da outorga, e aí as outras obras acessórias que estão em andamento, né? Ou seja, a ETE, lá em Monte Alegre do Sul, o sistema de saneamento de amparo, né? Fundamental para que essa água tenha qualidade e principalmente as barragens em si, né? Que tem perspectiva de enchimento nesse biênio 26, 27, acho que ficou claro nas últimas chuvas, né? Ontem mesmo na CTMH
Jaguariúna, né, e outros municípios ali que estão logo a jusante da barragem, as preocupações com as enchentes, né? Então, essas barragens, a gente fala muito de estiagem, né? Lembrar que essas barragens também terão um papel fundamental, a depender de como a gente estabelecer a operação delas, para as questões das enchentes da jusante, né? A barragem tem essa dupla função, né? E ontem, por exemplo, com essas chuvas pontuais, mais fortes que temos tido, e cada vez mais, as barragens também vão ter um papel, e tem que ter um olhar também para o período de cheias, e nessa operação conjunta com o sistema Cantareira, a atenuação de cheias mais ajudante, na própria Rua do Porto de Piracicaba, essas barragens podem ter um papel importante aí de tentar segurar alguma onda maior, né? Então, eu só queria, acho que também, fazer esse comentário inicial e dizer que, a hora que a gente entrar nos itens aí, mais das contribuições, acho que tem alguns pontos aí para a gente poder destacar e contribuir, além daqueles que o Denis já trouxe. Obrigado, Denis. Bom, ok. Obrigado, Alexandre. O Helmut fez uma consideração aqui. Você quer abrir a palavra, Helmut? Olá, boa tarde a todos. Me ouvem? Boa tarde. Eu sim, pode falar, Helmut. Ótimo. Bom, sim, acho que é importante a gente discutir. A minha preocupação maior é justamente com os impactos que podem acontecer a montante das barragens, né? Se haverá alguma restrição quanto ao uso do solo, quanto à atividade que pode ser desenvolvida nas áreas de contribuição das barragens, captação dos afluentes dessa barragem, captação acima, né, no próprio rio Camanducaia ou rio Jaguari, né? Então, até para entender até onde que a PPP, né, ela teria esse controle, essas premissas, né, de uso da água também na bacia de contribuição das represas, né? Tá, como não posso falar pela CPP, eu acho que eu vou perguntar aqui para o André, que é o nosso SPAdo, né, responsável como órgão coordenador, que é a questão do uso, né, para as atividades aí a montante. Se você quiser fazer algum comentário, né, fazer. Aqui eu não vou avançar sobre a área outras áreas aqui da SPAdos, né? Eu não sou da área de regulação, então não sei o que está sendo pensado especificamente para essa barragem. O que a gente sabe é que diversas barragens, por exemplo, você pega Itupararanga, uma barragem que tem para uma finalidade, mas tem captação também para outros tipos de uso. Mas eu acho que, assim, até olhando um pouco para as dúvidas que podem acontecer aqui, eu sugeriria, talvez ao final da reunião, a gente entender o que é dúvida de projeto, o que é projeto do SAR, o que é dúvida de PPP, dinheiro, e o que é dúvida de um terceiro nível de uso, Sim, porque aí a gente pode endereçar, talvez, reuniões específicas com os setores, enfim, pensando um pouco alto aqui, que pode ser teve uma informação também que eu queria compartilhar, não sei se o Denis falou no início da reunião, parece que a consulta pública vai ser prorrogada por mais 15 dias. Você chegou a comentar, Denis? Não comentei, acho que você tinha comentado isso aí com o Edgar, né, e acho que ele confirmou que ia dar os 15 dias. Aí, o pessoal da CPP me confirmou que muito provavelmente vai ser prorrogado, então dá também um tempo para, eu acho que, maturar esses questionamentos, eventualmente ter uma reunião ou reuniões ao longo desse tempo, né, antes da própria conclusão da consulta. Perfeito. Doutor Rodrigo, antes de passar aqui, eu passar para o Alexandre pedir a palavra de novo. Por favor, Alexandre. Ô, Denis, obrigado. Não, desculpa, eu só queria fazer um complemento, aproveitando essa provocação do Helmut, né? Tem que o assunto que, de certa forma, ficou paralelo, né, tangenciado, é lembrar o seguinte: nessa área de montante das barragens, há uma APA, ou mais de uma APA estabelecida, que é a APA Piracantareira, né? De certa forma, está um pouco até distante dessa discussão. Acho que talvez, de alguma forma, dentro, estaria trazer até, talvez o Zeca, da Fundação Florestal, quem quer que seja, que ele tem um plano de manejo aprovado, inclusive, né? Se não está aprovado, está em discussão, se eu não me falha a memória. Então, assim, ali já traz uma série de diretrizes para a ocupação do solo das áreas a montante dos reservatórios. Tem algumas questões destacadas para o primeiro anel do entorno do reservatório, sem nenhuma
sobreposição sobre a questão das APPs legais, mas então, eu acho que essa questão do plano de manejo, né, o doutor Rodrigo conhece bem de perto isso, seria importante a gente trazer, se não para o parecer, mas pelo menos que o comitê tenha essa clareza dessa unidade de conservação, até onde vai, que tipo de restrição, que tipo de ocupação do solo já traz, porque, de certa forma, ela também vai orientar as leis municipais de zoneamento, né, as leis de ocupação no entorno do reservatório. Mas, claro, a gente pode também aproveitar o reservatório, é claro que há interesses turísticos, são cidades ali que são instâncias, né, mas tem que ter uma organização para isso acontecer, para a gente não seguir alguns exemplos que não deram muito certo no país, no estado de São Paulo. Então, acho que só adicionar essa questão da APA Piracantareira, talvez uma apresentação aqui no âmbito do GT, Denis, quando possível, do pessoal da Fundação Florestal, para entender que pé está esse plano de manejo, e tem um conselho lá estabelecido, inclusive, para entender um pouco qual é essa sobreposição aí, até um pouco na fala que você já fez, doutor Rodrigo, Chicão, do ponto de vista da preservação e da recuperação, o programa de recuperação das áreas da montante, como que soma esses esforços da APA. Né? Então, acho que só um ponto que acabou não aparecendo em nenhum momento na discussão, mas acho que é um ingrediente para a gente conversar aqui no comitê. Tá, perfeito. E antes de passar aqui a palavra para o doutor Rodrigo, né, queria que, aqui como representante da Secretaria da Agricultura, né, que o Ministério Público ali já faz essa cobrança junto à Secretaria da Agricultura, junto à CAT, né, para se priorizar as áreas, né, que estão sempre a montantes dos reservatórios. Exemplo disso aí que a gente tem aqui na região de Piracicaba, que uma prioridade em cima das propriedades, na região de Campinas, prioridades em cima das propriedades que estão a montante na área de contribuição do reservatório de Americana e também lá do Parque de Mundo Naval de Andrade, que é de Rio Claro. Sempre como são propriedades, eles estão a montante de reservatório por área de contribuição, a gente da CAT tem dado uma priorização aí nessas análises. Tá? Doutor Rodrigo, por favor, palavra. Obrigado, Denis. Boa tarde a todos. Bom, só primeiro começando pelo final do que o Alexandre falou, que eu me recordo, não está aprovado ainda o plano de manejo. Ele parou, foi feito em 2017, 2018, um grande trabalho com a verba da Petrobras, da seção soberana da Petrobras, foi feito todo um diagnóstico da APA Piracantareira, mas a finalização para a efetivação do plano de manejo não tinha sido ainda, tinha ficado faltado um produto, 2 produtos que não estavam no escopo da contratação original. Isso me parece que não está sendo levantado em conta. Aquela preocupação que nós externamos na audiência pública e que nós formalizamos no documento que foi dividido entre os membros aqui do MDT, é que quando o governo apresentou os projetos das represas e tal, nunca houve a apresentação do projeto ambiental completo. Né? Quer dizer, foi projeto da represa, APP do entorno, compensação ambiental do que vai ser cortado na represa. Ponto. Essa preocupação de vários membros aqui, que nós colocamos também na nossa preocupação, nunca houve, não há essa integração entre, por exemplo, um futuro plano de manejo da APA Piracantareira com as diretrizes ambientais do PCJ. Isso é citado como assim, mas assim, não há nada concreto. Por isso que a gente externou isso formalmente agora nesse processo de consulta pública, que isso precisaria ser integrado, até porque essa lógica de você fazer a recomposição ambiental da área de contribuição, da bacia de contribuição, sem dissociar da obra física do armamento, é o que a gente vem discutindo no comitê há muito tempo, né? E inclusive isso deu origem aí à política de mananciais, hoje a CT mananciais. Então, assim, essa é uma discussão que temos há um tempo. Eu acho que, assim, na linha um pouco do que o André fez uma explanação, e aí a pergunta do Rodel, eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento que nós estamos com o GT formalizado dentro do comitê, e aos poucos ir fazendo esses questionamentos que estão surgindo. Né? Porque o que nós temos dentro, no acompanhamento que a gente faz da barragem pelo comitê, o que você tem como planejamento que está sendo realizado pela SP Águas é o Pacoera. O Pacoera é o plano de uso e ocupação do solo do entorno da represa. Mas até onde eu conheço, isso não se estende a uma área de contribuição. Né? Quer dizer, assim,
qual vai ser o uso da represa? Eu posso ter utilização para navegação, de recreação, pode ter uso de motor de polpa, quais são os pontos de acesso, porque eu tenho uma APP de 100 metros do entorno do reservatório, tem que ser preservado, mas eu posso criar pontos de acesso, seja para recreação, já que é de uso múltiplo, seja para eventual captação de água de algum município e tudo mais. Então, o Paquera vai definir essas questões dessa ocupação, mas que eu entendo que seja na ocupação de uma faixa de entorno, um buffer ali de 500 metros, isso não está definido, porque a CETESB, salvo engano agora, que terminou de analisar, ou estava finalizando a análise do termo de referência para a SP Águas contratar o Paquera, que vai ser aplicado após o enchimento da represa. Então, eu acho que essas preocupações que o Helmut colocou, acho que elas são importantes, porque essa visão mais ampla, mais holística do que é o uso efetivamente da represa, acho que isso é uma preocupação realmente da bacia. Ela é, principalmente pelo assessamento público, mas ela é uma represa de uso múltiplo desde o início, né? Tanto que está sendo licitado para a PTT a questão da utilização da energia elétrica, do potencial de energia elétrica, porque o potencial de energia elétrica era uma das premissas de escolha do eixo, né? Então, isso já está precificado que ia ser, essa barragem ia ter o uso de geração de energia elétrica, pela característica de altura dela e tudo mais. Então, acho que a gente poderia, ao longo das reuniões que vão acontecendo, e vão surgindo essas dúvidas, como o Helmut colocou, eu acho que a gente precisa aproveitar, né, e aos poucos ir oficializando em forma de questionamentos à SP Águas, né? Porque, vou ser bem sincero, não sei nem se eles já pensaram nisso. A regra operativa da represa não vai, a princípio, pelo menos, me parece, hoje acho que são mais tarimbados no assunto, que assim, a regra operativa da represa não vai definir se você vai ter captação agrícola ao longo do período. A captação interna, né, da represa, sim, ela pode, mas aí é mais um processo de outorga, né, da regra operativa, efetivamente, que só vai acontecer ao longo aí dos próximos anos, tá? Então, eu só queria pensar isso, que a ideia é que a gente vá já oficializando esses questionamentos, ainda que eles vão sendo encaminhados de forma fracionada, né? Mas à medida que os membros aqui vão pensando e vão trazendo essas contribuições, acho que a gente pode ir fracionando solicitações para ir tendo respostas a esse conjunto de questionamentos. Então, obrigado. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Na sequência, Nádia, por favor. Ainda em relação a esse assunto da bacia de contribuição, outro dia eu conversei bastante com o Zeca, da Fundação Florestal, e andei conversando um pouco com a própria Natália, né? E o resultado da conversa com o Zeca é que hoje o que a gente tem de proteção ali não está